Estamos de volta com o programa Conexões Espiritualidade Cotidiano. Hoje conversando sobre espiritualidade com as crianças. Nossa convidada é a Maria das Dores Silva Santos, conhecida como Dorinha em seus trabalhos com a evangelização de crianças. E então, Dorinha, vamos falar aqui agora dos desafios de educar para a via espiritual. Às vezes com a boa vontade, às vezes com determinada pedagogia, eu acho que de um tempo, às vezes muitos erros se cometem. Moralismos, legalismos, desenvolvendo nas crianças complexo de culpa. Como que você vê esses desafios de educar a criança? Olha, hoje o mundo atual, ele nos dá essa condição de fazer com que as nossas crianças, elas já vêm com uma resposta pronta para algumas coisas. Elas já não questionam tanto mais como antes, na nossa época, né? E hoje, as nossas crianças, o nosso maior desafio hoje, talvez, seja para que as nossas crianças, esse olhar para o outro, esse querer bem para o outro, porque o mundo lá fora, às vezes, obriga a não ser assim. O mundo hoje é muito individualista, né? Muito autocentrado, muito consumista. E competir com esse mundo é difícil, né? Você dividir o seu tempo, igual eu brinco muito com as crianças, né? Hoje todas elas têm acesso à tecnologia, né? Desde pequena a criança hoje tem acesso à tecnologia. São nativos digitais, né? Então, o nosso desafio é fazer com que essas crianças vivam isso, né? Mas isso não é a vida. É um detalhe da vida que passa. Então, quando eu falava em moralismos, legalismo, me vinha à mente o fato de, às vezes, determinado tipo de educação colocar padrões na cabeça das crianças como se fossem insuperáveis. Todo padrão moral, ele é fruto de uma cultura. Todo padrão, vamos dizer assim, comportamental desta ou daquela família, ele dura durante algumas tradições, algumas gerações, de forma que educar a criança para a via espiritual, educá-la para essa abertura para o outro e para o grande outro que é Deus, né? Tá certo. Agora, no processo catequético, você trabalha com evangelização de crianças. Há também muitos desafios, porque as vozes do mundo falam muito alto. Por exemplo, a criança quer ir ao shopping, tem o horário da catequese. Como que você lida com isso? Eu acredito que a criança, quando ela ama o que ela participa, ela abre mão do shopping. Então, você quer dizer que é preciso tocar o coração das crianças? Com certeza. É preciso tocar o afeto. O afeto. Sem afeto não tem informação, não tem educação. Sem afeto não tem vida espiritual. A criança, quando ela ama, ela abre mão. Quando ela ama o que ela participa e quando ela se sente amada também, né, porque existe essa troca, né? Ela abre mão de passeio, de churrasco, de tudo, para ir a esse encontro. Agora, muitas vezes, os pais não entendem isso e forçam a criança, às vezes, a faltar, né, desse compromisso para ir ao compromisso com eles. E esta é uma oportunidade também para tocar o coração dos pais? Com certeza. Dê um exemplo para mim. A criança quer ir participar de um encontro. Os pais querem ir passar o final de semana numa casa de campo. Como tocar o coração deles? A criança toca. A criança toca e pede para os pais. Com certeza, esses pais sem ser chantagem emocional. Porque os pais também merecem o descanso, merecem a casa de campo, etc. Né? Então, papai, eu gostaria muito de participar, mas por que você quer participar, meu filho? Ele sempre fala, por isso, por isso, por isso. Né? Porque a criança, ela já tem, as crianças de hoje, elas já vêm assim, criando uma certa independência, no sentido de atitudes assim. Não que ele vá tirar a autoridade do pai, não, mas ele claro se impõe. Entendi. A sua fala é muito interessante, porque uma educação moralista, não porque o filho segue o pai, eu segui meu pai, pronto e acabou. Mas numa perspectiva de interação, de desenvolvimento integral e com sentido para a vida, o pai aprende com o filho. Se deixa tocar pelo afeto do filho. E isso é muito interessante, né? Bom, eu tenho aqui mais algumas participações via Facebook. A Gorete Paiva diz o seguinte: vale a pena lembrar a vida de Santa Teresinha, cujo dia celebramos hoje. Santa Teresinha do Menino Jesus e sua infância espiritual. Ensinar às crianças o valor das pequenas coisas. Gestos simples, humildade, alegria e amor. Dorinha, como ensinar para as crianças o valor das pequenas coisas? Olha, eu acredito que a família,
como nós já falamos desde o início, é a base. Eu criei meus filhos ensinando eles assim, o valor das pequenas coisas. E esse valor das pequenas coisas, hoje eu tenho certeza que os tornaram grandes pessoas. Dizer obrigado quando alguém deixa você passar, quando alguém abre a porta. Por favor. Por favor, é muito importante. No ambiente de trabalho, com licença, na escola. Muito obrigado. São palavras mágicas que está se esquecendo. Com certeza. Por isso temos que trabalhar com as nossas crianças. Né? Para que eles, quando se tornarem adultos, eles vão praticar, porque aprenderam de pequeno. Porque o que a gente aprende pequeno, agora, quando adulto, a gente Dorinha, não veja bem, né? há um desafio muito grande aí. Por quê? Se você trabalha isso num ambiente micro, que é a família, se a escola tenta trabalhar isso numa perspectiva ali de segunda socialização, hoje as crianças têm um universo de informação que é muito amplo. A internet, vamos dizer assim, hoje a sala de aula é o mundo. A família não forma mais, o mundo é que forma. As informações que uma criança tem são milhares, são inúmeras. Né? Então, competir com isso é muito difícil. Mas por isso que eu falo, quando a gente trabalha com evangelização com crianças, quando as crianças têm essa possibilidade de estarmos juntos, isso é trabalhado com eles. Porque o testemunho nosso é o primeiro. Meu testemunho é o primeiro. Né? Ok. Bom, Gorete, obrigado pela sua participação. Fraterno abraço. A Shirlene Cassebe diz o seguinte: sabemos de casos e mais casos de desentendimento entre os pais por causa do modo como educar os filhos. Educar exige presença e coragem. Dom Bosco dizia: é preciso que a criança se sinta amada. É assim mesmo, Dorinha? O amor é acima de tudo. O amor, a criança, quando ela se sente amada, ela se entrega, ela se permite ser tocada. Agora, na correria do dia a dia, como ser presença na vida dos filhos? A mãe, ela tem esse tempo. Mas e a mãe que trabalha fora, sai cedo, volta à noite? Mas quando chega. A mãe, quando a mãe trabalha fora à noite, tem que ter um tempo para esse filho, de contar uma história, de cantar para ele, de sentar ao lado da cama e agradecer o dia, a Deus esse dia. Temos várias formas. Agora, o que não podemos permitir é que, porque não temos tempo, vamos deixar de fazer, não. Temos que trabalhar o nosso tempo. Tempo é questão de prioridade, né? Bom, Shirlene Cassebe, obrigado pela sua participação. Aproveito também para agradecer a Vânia de Souza, José Sabino, Graça Andreata, Raquel do Carmo e muitos outros que curtiram a nossa página no Facebook hoje. Fraterno abraço. Dorinha, há uma frase que as pessoas repetem muito, né? Que diz o seguinte: não deixe morrer em você a criança que existe em você. O que isso quer dizer? Eu sempre repito isso em mim. Eu não permito que a criança que existe dentro de mim morra jamais. Peço muito para me continuar tendo. É difícil? Esse coração puro, sem mágoas, verdadeiro. Igual o coração de uma criança. Se a criança vê uma sujeirinha no seu dente, ela diz, né? Seu dente está sujo. Ela não mente nesse sentido. Ela é muito verdadeira. E nós adultos precisamos ser assim. Né? Mas tem um coração puro. Transparente e desarmado para a vida. Ou seja, ela é abertura, é jardim que ainda não desabrochou. Isso mesmo. Tá certo. Bom, é nessa perspectiva também que a gente deveria entender a frase de Jesus: deixai vir a minhas criancinhas. Porque delas é o reino dos céus, com certeza. Tá certo. A criança é um universo que nos tem tanto a nos ensinar, que eu fico pensando às vezes, o que seria de mim se não tivesse tido contato ou se não tenho contato com essas crianças. Eu aprendo com elas no meu dia a dia, porque elas têm muito a ensinar. Agora, cabe a cada um, né, que tem convive com essa criança, a permitir isso acontecer. Posso confessar uma coisa? Somente quem trilha a via espiritual aprende com as crianças. Vamos ao nosso ping-pong, Dorinha. Lhe dou uma palavra, você me dá outra ou uma frase. Proteção. De Deus. Infância. A minha. Vida espiritual. A das crianças. Idade. A de Cristo. E agitação. O meu cotidiano. Tecnologia. O mundo em si. Deus.
tudo. Então, agora tem um pensamento final para você comentar para nós. Permitir que as crianças encontrem seu próprio caminho, se descubram, também é uma maneira de exercer a espiritualidade. A criança, ela tem muito a nos dizer e com ela nós, adultos, crescemos também. Eu acredito e sempre digo que se o mundo hoje é o que é, porque não teve uma infância trabalhada voltada para o lado espiritual quando crianças. Ou seja, é todo um processo educacional que deveria ser integral, olhando todas as dimensões do ser humano, todas as perspectivas, inclusive a via espiritual. Dorinha, foi um prazer tê-la aqui essa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso. As crianças, então, devem ficar cada vez mais inseridas em todos os assuntos, dentro e fora de casa. A responsabilidade para que vivam em um ambiente que proporcione a elas uma busca verdadeira do transcendente é de todos nós. Mas tudo com muita criatividade e alegria. A você, meu muito obrigado pela sua companhia. Na próxima semana, eu te espero novamente no Conexões Espiritualidade Cotidiano. Aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Fraterno abraço.